Imagine um homem e seu fiel companheiro de 4 patas cruzando uma trilha sinuosa em uma floresta remota. O ar era puro, carregado com o aroma fresco de terra molhada e folhas verdes. O som das folhas farfalhando ao vento, combinado ao canto dos pássaros, criava uma sinfonia que parecia ter sido cuidadosamente orquestrada pela própria natureza. Cada passo que eles davam os afastava mais da civilização, mergulhando-os em uma quietude que apenas os recantos mais intocados do mundo podem oferecer. Esse homem, um amante da natureza e da liberdade, encontrava paz e renovação nesses momentos. Ele acreditava que as florestas tinham um poder especial, algo que conectava a alma humana ao que é mais puro e verdadeiro. Mas, mais do que sua paixão pelo ambiente selvagem, era a companhia de Thor, seu robusto pastor alemão, que tornava essas jornadas únicas. Thor não era apenas um cachorro, ele era seu protetor, sua sombra, seu confidente silencioso. Desde que o adotara como um filhote magricela e desajeitado, o homem sabia que Thor tinha algo especial. Com olhos inteligentes e atentos, Thor parecia sempre compreender o mundo de uma maneira que ia além de sua condição animal. Ele era um parceiro de aventuras que nunca deixava seu dono enfrentar nada sozinho. Nas noites frias sob o céu estrelado, Thor mantinha-se próximo, como se dissesse silenciosamente: "Estou aqui. Você está seguro." A floresta parecia viva naquele dia. Galhos estalavam ao longe, insetos zumbiam ao redor, e o vento soprava em ondas, balançando as copas das árvores em um movimento hipnotizante. O homem, fascinado por aquele espetáculo, parou em uma clareira para absorver a beleza do momento. A luz do sol atravessava os galhos altos, criando padrões dourados no chão coberto de folhas. Era um momento perfeito, ou assim parecia. De repente, Thor parou, sua postura relaxada dando lugar a uma tensão palpável. Seus olhos escuros estavam fixos em algo que o homem não podia ver. Seu nariz farejava o ar com urgência, e suas orelhas eretas captavam sons distantes, impossíveis de serem percebidos pelos ouvidos humanos. Ele soltou um grunhido baixo, quase inaudível, mas cheio de significado. O homem franziu a testa, notando a mudança repentina no comportamento de Thor. Ele tentou tranquilizar o cachorro, acreditando que talvez fosse apenas algum animal pequeno escondido entre os arbustos. Mas Thor não se mexeu. Seu corpo estava rígido, como se cada fibra estivesse em alerta máximo. A atmosfera ao redor mudou. O vento, que antes dançava suavemente, parecia ter parado, deixando a clareira em um silêncio inquietante. Os pássaros que cantavam animadamente se calaram, como se sentissem que algo estava fora do lugar. Era como se a floresta tivesse prendido a respiração. O homem olhou ao redor, tentando captar o que estava perturbando seu fiel amigo. Ele sabia que Thor tinha um instinto aguçado, algo que o homem sempre respeitava. Thor nunca reagia sem motivo. Suas reações eram sempre precisas, guiadas por uma intuição que parecia sobrenatural. Enquanto seu dono ainda ponderava, Thor deu um passo à frente, seu olhar fixo em uma direção específica. O homem seguiu seu olhar, mas tudo o que viu foram árvores densas e sombras que se moviam conforme a luz solar filtrava pelos galhos. No entanto, ele sentiu um arrepio subir por sua espinha, um aviso silencioso de que nem tudo era o que parecia. Thor começou a rosnar, baixinho, mas com uma intensidade que transbordava a determinação. Era um som que o homem raramente ouvia. Não era brincadeira, não era um simples aviso. Era uma promessa de que, se fosse necessário, Thor enfrentaria o que estivesse por vir sem hesitar. O homem colocou a mão em Thor, um gesto de conforto mútuo. Mas, naquele momento, ele sabia que talvez fosse Thor quem estivesse confortando-o. Algo estava errado, e ele precisava confiar no instinto de seu companheiro. A clareira, antes iluminada e acolhedora, parecia agora cercada por um véu de incerteza. Cada sombra parecia esconder algo. O homem respirou fundo, tentando manter a calma. Ele sabia que a confiança que compartilhava com Thor era seu maior trunfo. E, enquanto Thor permanecesse firme ao seu lado, ele acreditava que poderiam superar qualquer desafio que a floresta lhes apresentasse. Naquele instante, a ligação entre eles parecia mais forte do que nunca. Não era apenas uma conexão entre homem e animal. Era algo maior, algo quase espiritual, como se ambos fossem duas partes de um mesmo espírito aventureiro, destinados a proteger um ao outro, não importando o que estivesse à espreita. Foi então que ele também ouviu.
Um ruído baixo, quase imperceptível, vindo dos arbustos. Era um som gutural, um aviso. Thor rosnou baixinho, como se dissesse: fique atento. Seu dono sentiu o coração acelerar, mas ainda não conseguia enxergar nada. De repente, o som aumentou. Galhos estalaram, e o que antes era apenas uma sombra tornou-se visível. Um animal selvagem emergiu das árvores. Era um grande felino, possivelmente uma onça, com olhos que brilhavam de forma ameaçadora. Sua postura era clara, aquele era o seu território. O homem congelou. Ele sabia que, em situações como essa, qualquer movimento errado poderia ser fatal. Thor, porém, não recuou. Ele se posicionou entre seu dono e o animal, o corpo inteiro em estado de alerta. Seus latidos ecoaram pela floresta, rompendo o silêncio e deixando claro que ele não recuaria sem lutar. A tensão era quase insuportável. O ar ao redor parecia mais denso, carregado de uma eletricidade que fazia cada músculo do corpo do homem tremer. Thor continuava a latir, um som grave e poderoso que ecoava entre as árvores da floresta. Do outro lado, a onça hesitava, os olhos dourados brilhando como brasas na penumbra. Ela era um predador em sua essência, majestosa e temível, mas algo na postura de Thor a fez parar por um momento. Talvez fosse a intensidade de sua coragem, uma determinação que poucos ousariam enfrentar. O homem assistia, quase paralisado, enquanto o tempo parecia desacelerar. Cada movimento era amplificado, cada detalhe gravado na memória como se fosse uma cena em câmera lenta. O peito da onça subia e descia enquanto ela avaliava a situação, o rabo chicoteando o ar com uma inquietação predatória. Então, em um movimento tão rápido que parecia um borrão, ela avançou. Seu corpo era uma combinação perfeita de força e agilidade, os músculos ondulando sob sua pelagem. Thor reagiu como um relâmpago. Ele saltou para o lado, desviando do ataque com uma precisão que deixaria até o mais experiente dos caçadores impressionado. Mesmo assim, ele não fugiu. Em vez disso, redobrou seus latidos, agora mais ferozes, quase como se estivesse desafiando a onça. Sua postura era inconfundível. Ele era um protetor, e nada, nem mesmo o mais poderoso dos predadores, o faria recuar. A onça tentou outro ataque, aproximando-se com uma mistura de cautela e agressividade. Suas patas se moviam silenciosas pelo chão coberto de folhas, mas Thor permaneceu firme. Ele rosnava profundamente, expondo os dentes, seu corpo inteiro uma manifestação de bravura. Para qualquer um observando, Thor era mais do que um cachorro. Ele era um guerreiro, um soldado em defesa de seu líder, seu amigo, seu mundo. O homem, ainda em choque, começou a recuperar sua compostura. Ele sabia que não poderia deixar Thor enfrentar aquilo sozinho. Procurando freneticamente ao redor, ele avistou um galho robusto caído no chão. Era longo e parecia resistente o suficiente para servir como uma arma improvisada. Ele o pegou com mãos trêmulas, sentindo o peso da madeira como se fosse sua última chance de ajudar Thor. Com o galho em mãos, o homem se aproximou de Thor, posicionando-se ao lado de seu fiel companheiro. Ele sentiu um misto de medo e coragem tomar conta de si. Inspirado pela bravura de Thor, ele decidiu que não seria apenas um espectador naquele confronto. Juntos, eles formavam uma dupla que transcendia qualquer diferença de espécie. Era uma parceria fundamentada em lealdade, confiança e amor incondicional. Thor parecia perceber a presença renovada de seu dono ao seu lado. Ele continuou a rosnar, mas seu olhar se desviou por um instante para o homem, quase como se estivesse verificando se ele estava pronto para o que viria a seguir. Era um momento que falava mais do que palavras poderiam expressar. Eles estavam juntos nessa luta, e nada poderia quebrar esse elo. A onça, percebendo a determinação do homem e do cachorro, hesitou mais uma vez. Ela andava em círculos agora, seus movimentos fluidos mas cautelosos. Era evidente que ela estava analisando suas chances contra aqueles dois adversários improváveis. Seu rugido reverberou pela clareira, um som grave que ecoou entre as árvores, mas nem Thor nem seu dono recuaram. O homem ergueu o galho, tentando parecer maior e mais ameaçador. Ele gritou, sua voz carregada de adrenalina e uma coragem recém-descoberta. Thor acompanhou, seus latidos ecoando como se fossem a extensão da própria voz do homem. Juntos, eles formavam uma barreira de determinação que parecia impenetrável.
Por um momento, o confronto parecia estar em equilíbrio, como se a floresta inteira tivesse parado para assistir aquele embate épico. Cada som era amplificado, o farfalhar das folhas sob as patas da onça, o rosnar baixo de Thor, a respiração pesada do homem. Era uma dança perigosa, uma batalha onde qualquer erro poderia ser fatal. A onça avançou novamente, mas desta vez Thor estava preparado. Ele saltou em direção à ameaça, não para atacar, mas para se posicionar estrategicamente, obrigando a onça a recuar alguns passos. O homem aproveitou a oportunidade para balançar o galho no ar, gritando ainda mais alto, tentando intimidar o predador. Era como se uma força maior estivesse guiando os dois, homem e cão, em perfeita harmonia. Thor e o homem não precisavam de palavras, eles sabiam exatamente o que fazer, como se fossem partes de uma mesma mente. A onça, percebendo que aqueles dois não eram uma presa fácil, começou a reconsiderar. Seus olhos ainda brilhavam com a ferocidade de um caçador, mas agora havia algo mais ali, dúvida. Ela rosnou uma última vez, um som profundo que parecia carregar sua frustração, antes de se virar lentamente e desaparecer entre as sombras da floresta. O homem caiu de joelhos, exausto, enquanto Thor permanecia de pé, ainda vigilante, como se esperasse pelo próximo movimento do inimigo. Quando o perigo finalmente passou, Thor se aproximou do dono, lambendo sua mão como se dissesse: "Estamos bem agora." Naquele momento, entre a adrenalina e o alívio, o homem entendeu o verdadeiro significado de coragem e companheirismo. Eles não eram apenas dono e animal, eram parceiros, ligados por um amor que desafiava qualquer adversidade. O alívio e a gratidão eram visíveis em seus olhos. Ele sabia que sua vida havia sido salva pela coragem daquele cachorro incrível. Thor, com a respiração ofegante e o pelo em desalinho, olhou para seu dono com o mesmo amor e lealdade de sempre, como se nada tivesse acontecido. De volta ao ponto inicial da trilha, o homem finalmente encontrou um pequeno grupo de pessoas. Elas estavam alarmadas, atraídas pelos latidos que ecoaram na floresta como gritos de alerta. Entre elas estavam outros aventureiros, um casal que explorava a natureza e até mesmo um guarda florestal que passava pela área naquele dia. Todos olharam para o homem e Thor, vendo em seus rostos e posturas o peso de algo extraordinário. Com a voz ainda trêmula, o homem começou a narrar o que havia acontecido. Ele descreveu a tensão, a coragem de Thor e a batalha contra a onça. A cada detalhe, os ouvintes ficavam mais impressionados, e muitos olhavam para o pastor alemão com admiração e respeito genuíno. Thor, por sua vez, estava ali, sentado ao lado de seu dono, a língua para fora e a respiração pesada, mas seus olhos brilhavam como sempre. O guarda florestal fez questão de inspecionar o local, elogiando o homem por manter a calma e destacando que Thor agiu com um instinto e bravura raros até mesmo em cães treinados. Ele explicou que onças raramente atacam humanos, mas que, quando se sentem ameaçadas ou surpreendidas, podem se tornar extremamente perigosas. Isso apenas reforçava o feito heróico de Thor, que enfrentou o predador com a determinação de alguém que não conhece o significado de desistir. De volta à cidade, a história começou a se espalhar. Amigos e familiares ouviram sobre o ato heróico de Thor, e muitos quiseram visitá-lo para conhecer o cão corajoso. Apesar de toda a atenção, Thor permanecia o mesmo, brincalhão, leal e sempre alerta. Ele não parecia entender que havia se tornado um herói para tantas pessoas. Para Thor, ele apenas havia cumprido seu papel, proteger aquele que ele amava acima de tudo. O homem começou a enxergar o mundo de maneira diferente depois daquele dia. Ele passou a valorizar ainda mais os pequenos gestos de Thor, como o jeito que ele sempre o seguia fielmente, ou como ficava ao seu lado em dias difíceis. Thor era mais do que um cão, ele era um professor silencioso, ensinando lições de coragem, amor e lealdade todos os dias. A história de Thor transcendeu seu círculo pessoal. Ela foi contada em encontros comunitários, compartilhada nas redes sociais e até mesmo mencionada em uma rádio local. Pessoas de diferentes lugares ouviram sobre o pastor alemão que desafiou uma onça para salvar seu dono. Para muitos, Thor se tornou um símbolo do que há de melhor nos animais que escolhem dividir suas vidas conosco. Mas, acima de tudo, essa história é uma celebração do amor incondicional. Thor não precisou de palavras, de incentivos ou de promessas. Ele agiu porque o vínculo que ele tinha com seu dono era mais forte do que qualquer medo. Essa conexão inquebrável é algo que nos lembra de como os animais podem ser espelhos das nossas melhores qualidades.
Hoje, quando o homem caminha ao lado de Thor, ele sente uma gratidão que palavras não podem descrever. Ele sabe que Thor o salvou naquele dia, mas também sabe que, de certa forma, aquele momento o transformou. Thor mostrou que o verdadeiro heroísmo não está na força física ou no reconhecimento, mas na disposição de colocar o outro em primeiro lugar, sem hesitar. A história de Thor é uma homenagem a todos os cães e animais que, de maneiras grandes ou pequenas, tocam nossas vidas. Eles nos ensinam a ser mais corajosos, mais leais e mais amorosos. E, embora eles talvez nunca compreendam o impacto que têm em nós, o mundo seria um lugar muito mais frio sem sua presença. Thor é, sem dúvida, um herói, mas também é uma lembrança viva de que o amor e a coragem não conhecem barreiras. Eles apenas existem, puramente, esperando para serem vividos e compartilhados. Bem-vindo ao canal onde o amor tem patas, onde cada história revela a força do amor, da lealdade e da coragem. Deixe seu like e se inscreva no canal.